Prezado usuário, você acabou de receber um e-mail convite para acessar gratuitamente o sistema Excelência pela Ordem, disponibilizado apenas a um pequeno grupo de testes. O presente e-mail e o site de acesso apresentam os objetivos e vantagens do sistema, sendo que apresentarei a seguir uma pequena demonstração de sua utilização. O usuário deve utilizar os dados de login e senha disponibilizados no e-mail convite para acessar o sistema. Inseridos os dados, basta o usuário clicar em Entrar. No primeiro acesso será apresentada ao usuário esta tela com os termos de uso. Após o aceite, a página inicial é novamente apresentada ao usuário, agora já logado no sistema. Esta primeira tela contém dois menus principais. No menu à esquerda, o menu geral, com links para informações sobre o sistema, informações sobre o funcionamento do sistema, perguntas frequentes, acesso aos planos disponíveis, iniciar estudos, acesso ao perfil de usuário, sair. Para sair deste menu, basta clicar no mesmo ícone de acesso do menu geral, no canto superior esquerdo. No canto superior à direita está o menu de acesso direto do usuário. Após realizado o login, este menu apresenta as seguintes opções: acesso aos dados da conta, iniciar estudos, entrar em contato com o suporte, sair. Necessário destacar que este menu estará acessível ao usuário a partir de qualquer tela do sistema, mesmo enquanto o aluno estiver executando as perguntas. Essa informação é importante pois este menu disponibiliza, além das opções já descritas, que o usuário modifique o tamanho da fonte de todas as informações disponibilizadas no sistema, o que é especialmente interessante caso o aluno queira melhorar a visualização de perguntas e respostas. Para sair deste menu, basta clicar no mesmo ícone de acesso direto do usuário, no canto superior à direita. Encerrada a demonstração relativa às funções acessórias do sistema, passaremos à sua utilização principal, que deve corresponder à rotina diária do usuário. Assim, realizado o login, o usuário deve clicar no link correspondente a Iniciar Estudos, que o remeterá à página com as matérias disponíveis. Nesta primeira fase de testes, serão disponibilizadas as matérias Código de Ética e Disciplina da OAB, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Tributário, Estatuto da OAB, Regulamento Geral da OAB. Ao lado de cada matéria, o usuário tem informação de quantas são as perguntas nelas contidas. Cada matéria é composta de vários temas. Cada tema tem uma determinada quantidade de perguntas. A informação que o usuário deve conhecer para se preparar para a prova está contida em perguntas, respostas e em lembretes, eventualmente disponíveis em algumas destas perguntas. Ressaltamos que a principal tarefa do usuário é a memorização da resposta. O conteúdo do lembrete objetiva aprofundar uma determinada informação ou destacar a diferença da informação contida em uma resposta de uma informação similar, eventualmente contida em uma resposta de outra pergunta, por vezes até de outra matéria. O sistema está programado para apresentar ao usuário a quantidade máxima de 10 perguntas novas por tema, por dia. Ao progredir na utilização do sistema, o usuário perceberá qual a quantidade ideal de perguntas deverá executar diariamente. Orientamos ao usuário que inicie o acesso às matérias e temas respectivos de maneira gradual, para evitar um volume inadequado e porventura desestimulante. No primeiro dia de acesso, escolha uma das matérias disponíveis, por exemplo, Direito Tributário. Nada impede que, dentro de uma determinada matéria, o usuário escolha qual tema prefere estudar primeiro, mas recomendamos que siga a ordem apresentada, até mesmo pela lógica do conteúdo. Assim, na matéria Direito Tributário, o primeiro tema apresentado é Competência Tributária.
Clicando neste tema, a primeira pergunta é apresentada ao usuário. Neste momento, o usuário deve concentrar-se em responder mentalmente a pergunta. Uma vez pensada a resposta, o usuário deve clicar em Exibir resposta. Se a resposta apresentada estiver de acordo com a resposta pensada pelo usuário, ele deve clicar em Acertei. Se houver desacordo, o usuário deve clicar em Errei. Compete ao usuário julgar se a resposta fornecida mentalmente se adequa àquela apresentada pelo sistema. É imprescindível que o usuário escolha a opção que realmente reflita o erro ou acerto, pois, do contrário, o registro da evolução da memorização da informação no sistema restará prejudicado. Como dito, algumas perguntas apresentam lembretes. O usuário pode rolar a página para baixo para visualizar toda a informação. Digamos que, na pergunta exemplo fornecida, a resposta mental do usuário não corresponda à resposta fornecida pelo sistema. A opção adequada a ser feita deve ser o clique no ícone Errei. Nesse caso, o sistema lança esta pergunta para o final da fila de 10 perguntas deste tema previstas para o dia e apresenta a pergunta seguinte. Veja esse exemplo. Ao clicar em Errar, o mostrador acresce mais uma pergunta à quantidade total de perguntas do dia. Paralelamente, o sistema lança esta mesma pergunta que o usuário errou para ser executada, também no dia seguinte. O usuário deve executar todas as perguntas daquele tema no dia, até conseguir acertar todas elas, memorizando a informação respectiva naquele dia. Quando o usuário acerta a pergunta, ela é retirada da fila e não é executada novamente naquele dia. Observe que, ao clicar em Acertei, o mostrador vai indicar uma diminuição da quantidade de perguntas do dia. Após acertadas as 10 perguntas previstas para o dia, o usuário terá encerrado sua tarefa em relação a este tema. No dia seguinte, serão apresentadas aos alunos outras 10 novas perguntas daquele tema, além das perguntas que ele tiver errado no dia anterior. O sistema seguirá então a mesma lógica, lançando para o final da fila, para serem executadas no mesmo dia, as perguntas que o usuário tiver errado. Mas e se o usuário acertar uma determinada pergunta na primeira vez que lhe é apresentada no dia? Este é um aspecto primordial do sistema. É o que viabiliza a chamada otimização do tempo do usuário. Assim, se o usuário acertar a pergunta na primeira vez que ela lhe é apresentada no dia, é porque já tem essa pergunta memorizada. Nessa hipótese, o sistema não lançará esta pergunta para o final da fila, para ser executada novamente. Ele lançará a pergunta para ser executada dentro de um intervalo cada vez mais longo, disponibilizando tempo para que o usuário absorva novos conteúdos. Se em algum momento futuro o usuário esquece a informação e erra essa pergunta que vinha acertando sucessivamente, o sistema retoma a apresentação da pergunta em intervalos mais curtos, até que seja novamente memorizada, espaçando sua apresentação na medida em que identifica que o usuário voltou a memorizá-la. Após realizadas as 10 perguntas do tema previstas para o dia, o usuário deve escolher outro tema de determinada matéria a ser feito, de preferência, como dito anteriormente, na ordem apresentada. Como dito antes, orientamos para que a evolução da quantidade de perguntas e temas que o usuário deve executar diariamente ocorra numa progressão menos intensa, até que o próprio usuário consiga perceber qual o volume e tempo ideal de estudo diário. Ressaltamos que não é ideal que o usuário execute um ou vários temas de ou todas as matérias logo de início. Recomendamos que, nos primeiros dias, o usuário se atenha a executar no máximo 5 temas de uma mesma matéria e evolua a partir daí. Outro aspecto interessante do sistema a ser destacado refere-se a um mecanismo simples que ajuda o usuário a se manter conectado com o estudo. A respeito, perceba que, ao iniciar a execução de uma pergunta, há um relógio indicando o tempo transcorrido, decrescente a partir de 90 segundos. Este é o tempo ideal máximo que o aluno deve gastar para responder cada pergunta.
Nem sempre isso será possível, por inúmeras razões, até mesmo por interrupções involuntárias. Se todo o tempo disponibilizado para a pergunta, de 90 segundos, transcorrer sem que o aluno clique em resposta, o sistema passará para a pergunta seguinte, reiniciando o relógio. Se o aluno deixar o tempo transcorrer em 2 perguntas em sequência, o sistema encerra a matéria e retorna para a página Iniciar estudos. Essas são as funcionalidades básicas do sistema, necessárias para iniciar sua utilização. Estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas que devem ser encaminhadas pelo menu de acesso direto do usuário, no canto superior à direita, opção Entre em contato. A equipe do Excelência pela Ordem deseja um ótimo estudo e sucesso no alcance de seus objetivos.